A OAB Maranhão realiza na próxima semana as eleições das diretorias e conselhos da seccional e das subseções do Estado. Pela primeira vez, a eleição vai acontecer no sistema híbrido. Desde o começo da semana, nós recebemos aqui os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje o nosso entrevistado é o advogado Gustavo Carvalho. Ele que está conosco aqui vai responder as perguntas dos comentaristas. Vai ter 2 minutos para responder a cada pergunta e no final 1 minuto para suas considerações finais. A gente começa hoje com a pergunta da Kate Almeida. Kate, você. Muito boa tarde, doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo. Agora, para começar, a gente quer saber quais são as principais propostas aí levantadas pela chapa que o senhor encabeça. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, John e Eduardo. E cada ouvinte, cada telespectador que está nos assistindo. São 2 as principais propostas que o nosso grupo tem para a advocacia e para a sociedade maranhense. A primeira delas seria a geração de demandas para a advocacia, sobretudo no ano passado, que houve a pandemia que alastrou todo o mundo e o escritório de advocacia sofreram bastante. E a segunda proposta que eu reputo ser muito interessante para a advocacia seria a descentralização das atribuições da OAB Maranhão. No início do ano, em viagem de férias por algumas seccionais do país, nós conseguimos identificar uma camada da sociedade que não está contemplada pela Defensoria Pública. Que camada é essa? Aquela camada que não é considerada como pobre e também não tem condições financeiras de pagar um advogado privado. Sabendo dessa camada da sociedade que não está contemplada pela Defensoria, nós pretendemos disponibilizar um local no primeiro quadrimestre da nossa gestão e disseminar durante o primeiro ano de gestão para as 17 subseções, entregando um espaço para 30 ou 40 advogados atender essa camada da associação. Esse projeto está em parceria com o Poder Legislativo e a iniciativa privada. Com relação à descentralização das atribuições da OAB Maranhão, eu reputo ser muito importante, porque não dá para a OAB centralizar tudo nas mãos dela. Então, criaremos, através do Conselho Estadual, uma comissão de interiorização, onde criaremos 4 advogados com cargos para que eles resolvam tudo que tem que ser resolvido no interior, com dotação orçamentária pré-aprovada, para que o interior do Estado, onde funcione cada subseção, não viva reclamando que a OAB está ausente. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Gustavo Henrique Brito de Carvalho é advogado, pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil, Direito Marítimo, Portuário, Nacional e Internacional, ex-conselheiro estadual, ex-presidente da Comissão Estadual de Prerrogativas da OAB, procurador jurídico da AMAD e candidato, portanto, à presidência da OAB, o nosso entrevistado de hoje. Qual é o papel que a Caixa de Assistência aos Advogados, a Câmara, terá na sua gestão, candidato? Sempre foi e sempre será o papel assistencial. A Caixa de Assistência dos Advogados é um braço da OAB e um braço para a advocacia e para a sociedade. Eu não posso conceber a ideia da sede social da CAAMA funcionar em outro município. Eu não posso conceber a ideia da CAAMA organizar um campeonato de futebol e aquele advogado que está inadimplente com a sua anuidade ser barrado na beira do campo. Eu não posso conceber a ideia da CAAMA, neste ano de eleição, fazer doação de tokens, quando no ano passado foi o cume da pandemia e nada foi distribuído para os advogados. Então, não aceito a ideia, não tenho como concordar com a ideia. Deste ano, a CAAMA está ofertando token para os advogados. Então, o meu compromisso com a advocacia maranhense é trazer a sede social que hoje está lá em Paço do Lumiar para São Luís, construir o polo poliesportivo da CAAMA, trazendo campos de futebol, piscinas, área de lazer. E outra coisa, jamais o advogado que esteja inadimplente com a CAAMA ou com a AB será barrado na beira do campo, impedido de jogar bola. Então esse é meu compromisso com a CAAMA. Inclusive eu tenho conversado com o próximo presidente da CAAMA, doutor Augusto Ferro, que montou um projeto belíssimo para a CAAMA, inclusive com hotel de trânsito. Aquele advogado que está de passagem por São Luís poderá se hospedar, pernoitar nesse hotel de trânsito. Então esse é meu compromisso com a advocacia maranhense, caso seja eleito a partir de janeiro de 2022. O senhor tem mais 18 segundos, candidato. Fique à vontade. Peço a vocês que vocês façam um comparativo da atual gestão da CAAMA e examinem se vocês estão satisfeitos com a gestão da CAAMA e peço que vocês analisem todo esse projeto para a próxima gestão.
Obrigado, candidato. Há um reloginho aí no canto esquerdo, aqueles que estão nos assistindo também, 2 minutos para cada candidato, canto direito superior, para que você acompanhe também. A gente deu espaço, claro, de forma igualitária. A ordem foi em sorteio e esses detalhes foram acertados com os representantes de todos os candidatos. Vamos seguir em frente. A pergunta agora é de John Coutrin. Boa tarde, candidato. Bem-vindo. A pergunta é o seguinte: muitas das vezes algumas pessoas talvez não conheçam o trabalho, né, da OAB, se sente um pouco distante, né, não sabe às vezes nem o que é a OAB ou qual a função dela. Eu queria saber do senhor quais são as estratégias, o que você vai fazer para tentar aproximar um pouquinho mais a sociedade dessa instituição. Bom, John, boa pergunta. Eu fui conhecido durante a gestão da OAB, do triênio 16 a 2018, como dialogar. Eu tenho sentido que a OAB hoje está faltando diálogo com todos os poderes. Meu compromisso com a advocacia maranhense é retomar esse diálogo de forma antecipada e cortês com todos os órgãos e poderes do Estado. Temos visto que há poucos dias atrás tivemos uma greve, mais de 10 dias de ônibus em São Luís, e não teve a presença da OAB dialogando com o sindicato das empresas de ônibus, nem com o sindicato dos trabalhadores. A greve é legítima. Porém, o próprio tribunal declarou que ela era legal e a OAB ficou omissa. O meu papel como gestor, a partir de janeiro de 2022, é retomar o que eu sempre fiz durante a gestão que eu passei, dialogar com todos os poderes. Aquilo que não for possível ser resolvido no diálogo será encaminhado para um conselho, o conselho eleger uma comissão que vai avaliar a questão jurídica e social. Não basta uma ação ser juridicamente possível, mas se ela for socialmente devastosa. Então, após essa análise dessa comissão, nós iremos tomar as medidas administrativas e judiciais, mas sempre de forma antecipada, imperando o diálogo cortês com todos os poderes e todos os órgãos. O senhor tem 40 segundos ainda. Com base nesse diálogo, durante a gestão de 2016 a 2018, eu pude dialogar com todos os poderes e 98% das demandas que chegavam no OAB, eu como conselheiro estadual e presidente estadual da Comissão de Prerrogativas, conseguimos resolver todas as demandas com diálogo. Pontualmente, uma situação ou outra, nós submetemos à Procuradoria da OAB, que deu os encaminhamentos administrativo e possivelmente judicial. Nós vamos agora à pergunta do Eduardo Ericeira, aqui nessa entrevista que estamos fazendo com os candidatos à presidência da OAB. O Eduardo está na redação aqui da TV Difusora e tem a pergunta a fazer. Eduardo. Doutor Gustavo, muito boa tarde ao senhor, boa tarde a todos os advogados também que acompanham esse importante debate promovido pelo Jornal da Difusora, a primeira edição. Doutor Gustavo, eu queria lhe perguntar, o senhor falou agora há pouco sobre inadimplência. Queria saber se no seu projeto, caso o senhor chegue à presidência da OAB, se tem algum estudo, algum projeto para diminuir a anuidade paga pelos advogados, e também queria saber se o senhor tem algum projeto para a nova advocacia, para aqueles novos advogados que ingressam aí nesse tipo de trabalho. Boa tarde, Eduardo. Eu, em fevereiro deste ano, sensível à crise que a advocacia passou no ano passado e este ano, protocolei na OAB Maranhão um pedido de redução de anuidade, tendo como paradigma a seccional do Amazonas, que reduziu em plena pandemia 60% da anuidade. Eu pedi nesse petitório que fosse tramitado em regime de tramitação de urgência para a sessão do Conselho do dia 25. Até hoje eu não tive resposta. O mesmo caminho que foi feito em 2016, reduzindo a anuidade, é o mesmo caminho que eu vou adotar a partir de janeiro de 2022, reduzindo a anuidade em 25%. É possível? Plenamente possível. O provimento 185 é possível ser reduzido. Essa fala de dizer que o provimento violaria o provimento 85, isso não é verdade. Então, o mesmo caminho que a atual gestão utilizou em 2016 será utilizado em 2022. E digo mais, foi promessa da campanha da atual gestão atualizar a tabela de honorários dos advogados. Se formos olhar em 2018, foi a única e última atualização. Temos 19, 2020 e 2021, sem nenhuma atualização. Então, o meu compromisso com a advocacia que está me assistindo é, anualmente, durante o triênio que eu vou participar da gestão, atualizar a tabela da OAB e conceder um desconto de 25%. Esse é meu compromisso com a advocacia maranhense. Você tem mais 30 segundos. E também, nesse petitório que eu fiz no dia 17 para a OAB, pedindo que fosse votado na sessão do Conselho,
percebi que o jovem advogado, ele, na primeira inscrição, ele não tinha opção de parcelamento. Aí eu pergunto, como um jovem advogado, sem ter oferido qualquer tipo de renda, pode pagar uma anuidade cheia? Não tem como ele pagar uma anuidade cheia. Então, o meu compromisso é o parcelamento da anuidade para a primeira inscrição. Obrigado, candidato. Nós vamos agora para a última pergunta, depois o senhor tem um minuto para as considerações finais. O senhor, inclusive, falou ainda há pouco, já citou algumas, já tratou desse aspecto aqui, mas ampliado agora, o senhor tem mais 2 minutos para falar sobre a defesa das prerrogativas, né? Que a gente sabe que, né, existe uma... Os advogados constantemente, né, falam sobre o assunto, há uma necessidade, apontam dificuldades, seja na capital, no interior do estado, e sobre esse aspecto especificamente. O que o senhor fala àqueles que nos acompanham agora aqui pela Rádio TV Difusora? Candidato? Bom, Adalberto, em 2016 eu fui eleito conselheiro estadual da OAB Maranhão. Em 2017 recebi um convite do atual presidente para ser presidente da Comissão Estadual de Prerrogativas. Durante o meu mandato, eu viajei 12 mil quilômetros, visitamos 56 comarcas, dentre elas 2 ou 3 vezes, algumas delas. Realizamos 256 atendimentos. Criamos o Prerrogativas Mobile, que é um aplicativo que encontra-se hoje na loja de celulares, que o advogado, havendo violação de prerrogativas, ele pode fotografar, pode filmar e pode reduzir a termo. Automaticamente cai na caixa da Comissão Nacional do Conselho Federal e cai também na caixa do Conselho Estadual. Se a Comissão Estadual não agir, a Comissão Nacional age em prol da Comissão Estadual. Se vocês me perguntarem, esse aplicativo existe? Existe, mas está em desuso pela atual gestão. Se vocês observarem a nossa gestão em 2017 a 2018, cada dia tem uma matéria porque a gente percorreu todo esse interior do Maranhão. E se abrir a página da OAB a partir de 2019 até 2021, salvo engano, são um pouco mais de 10 matérias feitas para a atual gestão de prerrogativas. E a culpa não é da comissão de prerrogativas, a culpa é da gestão, que na minha época retirou toda a estrutura, um dos motivos que eu me ausentei do atual grupo. Então, meu compromisso com a advocacia maranhense, trazendo toda essa experiência que eu tive nas prerrogativas estadual e também em alguns congressos nacionais, é implantar um sistema de prerrogativas, algo nunca visto, com a criação de procuradorias remuneradas, tendo a figura do procurador-geral remunerado, do procurador especialista em prerrogativas, 2 procuradores, subprocuradores na capital e 2 no interior, porque só assim funcionará o sistema de prerrogativas. E digo mais, ampliando a estrutura que está mínima possível, estrutura física, móvel e de internet para as prerrogativas. Obrigado, candidato. O senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais, por favor. Você, advogado, e você, advogada, que me escuta nesse momento, quero deixar bem claro que o mesmo trabalho que eu desenvolvi no Conselho Estadual da OAB em 2016 a 2017, voltando pautas importantes para a sociedade e para a advocacia, com a experiência que eu adquiri na Comissão de Prerrogativas, viajando todo esse imenso Maranhão, eu te peço a oportunidade de voltar a trabalhar para a advocacia. Eu tenho um escritório hoje em São Luís, um escritório sólido. Eu não preciso da OAB, eu quero a OAB para trabalhar para a advocacia e para a sociedade. Não quero jamais, sobre hipótese nenhuma, utilizar a OAB para fins pessoais. Então esse é meu compromisso com você. No dia 16 de novembro, terça-feira, logo após o feriado, eu conto com seu voto. Para a presidência, Gustavo Carvalho, e para a vice-presidência, doutora Liana Nunes. Mudança de verdade para fazer direito.